Sejam todos bem-vindos ao 9º Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas do Brasil, EduContas, cuja temática central é a expertise das escolas de contas para o fortalecimento dos tribunais de contas, legitimidade na missão de orientar. É uma realização do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, juntamente com o Instituto Rui Barbosa. Promover e consolidar a autonomia das escolas de contas e o seu fortalecimento enquanto instrumento de difusão de tecnologias do saber e conhecimentos para o sistema tribunais, socializando boas práticas que visam otimizar a eficiência e a efetividade do controle externo, é o objetivo deste encontro. Neste momento, chamamos ao púlpito o excelentíssimo senhor Luiz Alexandre Figueiredo de Paula Pessoa, conselheiro decano do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e diretor-presidente do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública, ministro Plácido Castelo, para dar as boas-vindas aos presentes. Com a palavra, o conselheiro Alexandre Figueiredo. Bom dia a todos. É um prazer muito grande receber todos vocês do Brasil todo. O Tribunal de Contas fica com muito orgulho, muito gáudio, muita vaidade. É o 4º Congresso Internacional. O primeiro foi aqui em Fortaleza, em 1999, foi quando nós fundamos a Atricom, inclusive. Eu sou um dos 3 fundadores da Atricom e temos esse prazer de ter todos vocês aqui, porque, inclusive, nós estamos fazendo o 9º EduContas, que congrega as instituições de qualificação de ensino dos tribunais de contas e dos servidores públicos, né, do Estado e dos municípios. Não vou falar muito, claro, nós temos 2 grandes palestrantes hoje, daqui a pouco. A conselheira Dori já está ali, um pé e no outro. O conselheiro... Certo. É porque eu não ouvi direito. Aí eu... Desculpe, Rodrigo. Bom, eu vou ser breve, e sei que vocês sabem, mas, olha, todas as grandes civilizações, elas deram certo por causa disso, porque souberam preparar os seus servidores. Isso não é recente, isso é desde o tempo do código de Hammurabi, né? Que a gente chama de Hammurabi, né? De Hammurabi, né? E que os servidores mais preparados eram os escribas. No Egito aconteceu a mesma coisa, tá certo? Na Grécia. Mas, olha, sem dúvida nenhuma, nós temos Roma. Vocês conhecem lá o Fórum Romano? Lá no fundo do Fórum ainda tem umas ruínas avermelhadas, que é o tabulário, que eram onde se guardavam as tábuas dos registros públicos. E tinham 2 tipos de técnicos, que eu não vou citar os nomes, tá certo? Que tomavam conta do erário. E é por isso que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos na universidade. Erário não é privado, não existe erário público, só existe erário. E esse tabulário é onde ficavam os auditores que tanto produziam a tábula é accept, e a tabula expend, né? A receita e a despesa. E eles prestavam conta ao primeiro magistrado do tal de cursus honorum, que é a carreira política em Roma, que o mais grado é o cônsul, né? Senado, né? Que é os questores, eram os questores, o nome está dizendo, questor, de questionar. Então, esse legado foi passado, claro, para o retalho de países europeus,
E os países que mais investiram na preparação dos seus servidores são exatamente os que hoje são os que estão financeiramente melhores. A Alemanha, a França, a Inglaterra. A Inglaterra, para vocês terem ideia, que eu acho que sabem, tá certo? O primeiro registro é de 1225. Agora vejam só, talvez seja até irônico dizer isso, quem mais se preocupou com isso na Europa foi um português, Dom Diniz, porque sabemos nós que Portugal foi o primeiro Estado-nação da Europa, tá certo? Pelas mãos de Dom Afonso Henrique. E Dom Diniz cuidou para criar um conselho de fazenda nos moldes em que tivemos ainda no Império. Não era um tribunal de contas, claro, mas ele investiu na preparação desses técnicos, investiu maciçamente. É claro que eu não vou fazer aqui qualquer comparação com a professora e o professor que prepara as nossas crianças. Acho que isso é a função mais nobre que pode existir na sociedade. Mas nós temos esse mundo de qualificar melhor os nossos servidores para que eles prestem com eficiência, tá certo? E isso é um sucesso que está sendo espraiado por todo o Brasil, graças a vocês. Graças a vocês. Então, nós temos esse gáudio, essa alegria, essa honra, essa vaidade, esse orgulho de estar aqui dentre tantas cabeças ilustres que preparam os nossos servidores para dias melhores. E precisamos, né? Precisamos agir cada vez mais e sempre insistir nessas coisas. Então, eu não vou dar dados do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e do Instituto Plácido Castelo, porque o momento aqui é importante para a gente fazer também, como é que se diz? Compartilhamento, né, professora Doris? Compartilhar as nossas experiências e aproveitá-las. E nós estamos completamente abertos para tanto. Agora há pouco, Juraci estava comentando que nós já vamos dividir o nosso acervo, né, com outros tribunais, e isso é muito bom. É muito bom. E eu espero que vocês nos retribuam. Não vou cobrar, mas tenho certeza que vai acontecer. Encurtando a conversa, como é que dizia o finado Franklin Delano Roosevelt, né? Aliás, nós temos um Delano aqui, cadê ele? Está aqui, bem sentado, bem na frente. Ele foi presidente várias vezes, acho que 5 vezes, é isso mesmo, Delano? 3? Não, o TED. Não, o TED foi aquele que teve aqui no Amazonas. Estou falando do FDR, que foi durante a Segunda Guerra, foi o último mandato dele. Ele tinha um mote, que o meu pai usava sempre. O papai era muito objetivo, às vezes até demais. Ele dizia o seguinte, que o mote dele era encher o que está vazio, esvaziar o que está cheio e coçar no lugar da coceira. Eu não sei onde é que ele queria dizer isso, não. Sejam bem-vindos todos. Eu agradeço a participação de todos, a presença de todos, sei como é sacrificante. E teremos agora, vou devolver para a nossa ilustre mestre de cerimônia, a Larissa, que tem sido muito bem elogiada. É lá do IPC, não é contratada, é do Instituto Plácido Castelo. Nós temos um pequeno estúdio que produz os nossos videoaulas, tá certo? Que é uma coisa modesta, mas nós temos o maior orgulho porque temos o melhor pessoal para fazê-lo. Então, eu vou encerrar aqui e, mais uma vez, agradecer. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do conselheiro Alexandre Figueiredo. E, para saudar os presentes, convidamos ao púlpito Flora Augusto Coutinho Madruga, graduado em Letras pelo Centro Universitário de Brasília, é jornalista profissional e, dentre vários cargos que exerceu, foi também diretor executivo da Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal, diretor do Instituto Legislativo Brasileiro, diretor do Conselho de Ética do Senado Federal, chefe de gabinete da Presidência do Senado Federal,
redator, colunista e membro do Conselho Editorial da revista Foco, de Brasília por 17 anos. E é presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, ABEL, desde 2003. Com a palavra, Flora Madruga. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. E eu me sinto extremamente honrado de estar participando deste 9º Educontas aqui na cidade de Fortaleza, uma cidade que eu aprendi a amar lá em Brasília, pela amizade com 3 ilustres cearenses, 2 já se foram para o Oriente Eterno, o jornalista Dário Macedo e o escritor Lustosa da Costa, e o atual diretor do Interleges do Senado Federal, que é um cearense também ilustre, o Helder Rebouças. Através dessas 3 pessoas, eu aprendi não só a admirar este generoso Estado, mas principalmente amar essa cidade linda que é Fortaleza. E a alegria maior é de reencontrar aqui neste auditório algumas pessoas com quem eu já privo a amizade e com quem eu aprendi também a respeitá-las pela competência, pela seriedade e pela disposição que tem junto às escolas dos tribunais de contas. Eu não vou citar todos, mas eu citaria, primeiramente, a conselheira Doris, do Tribunal de Contas do Tocantins, que já esteve também à frente daquela escola do tribunal, e o meu amigo Delano, lá do Tribunal de Contas do Piauí, já citado aqui pelo conselheiro Alexandre, que faz um trabalho formidável à frente da escola do Tribunal de Contas lá do Piauí. Tem também um amigo recente, mas que eu aprendi também já a respeitá-lo pela sua franqueza, pela sua capacidade de trabalho e principalmente pela sua simpatia, que é o Anderson, lá do Tribunal de Contas do Paraná. E não sei se tem mais alguém aí que eu não esteja conseguindo reconhecer, porque na minha idade, conselheiro Alexandre, a gente tem que olhar dentro dos olhos para poder enxergar e saber com quem está falando. Mas... Mas eu queria aqui fazer um agradecimento especial a essa figura fantástica aqui do Tribunal de Contas, que é a Hilária Barreto. Uma salva de palmas, ela merece. Ah, se eu tivesse uma Hilária lá em Brasília comigo, viu? Ela é fabulosa, viu? Muito obrigado, viu, Hilária? Você é a responsável por eu estar aqui agora, viu? E, abraçando Hilária, eu queria abraçar todos os servidores da Escola do Tribunal de Contas. Eu fiquei impressionado com a organização desse evento, com a equipe, conselheiro Alexandre, que a escola tem. São profissionais, são dedicados, são atenciosos, são respeitosos e sabem receber muito bem. A Escola do Tribunal de Contas do Ceará realmente está de parabéns pelo seu corpo funcional, pelos seus talentos humanos. Viu? A minha palavra vai ser breve. Eu presido essa associação que vocês estão, que foi lida aqui agora, a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas. Foi uma entidade criada lá em Brasília, no Senado Federal, em 2003, quando eu dirigi a Escola de Governo do Senado, e era uma necessidade que se tinha naquela época de se criar escolas nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, porque ninguém sabia como criar essas escolas, que é uma determinação da Constituição Federal. O parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição, ele é incisivo quando ele diz que a administração pública deverá criar suas escolas de governo para a capacitação dos servidores públicos.
Pronto, foi bem objetivo o Constituinte em colocar esse dispositivo na Constituição. Só que até 2003 só existiam 4 escolas criadas no Brasil todo, no âmbito do Poder Legislativo. E aí, com a criação da ABEL, nós começamos a disseminar pelo Brasil e estimular a criação dessas escolas. E foi aí que foram surgindo as escolas, primeiramente nas Assembleias Legislativas, o Senado Federal já tinha sua escola, a Câmara dos Deputados já tinha sua escola, o Tribunal de Contas da União, com o Instituto César Delo Corrêa, que é uma escola de escola, é uma escola que ela realça no universo de todas as nossas escolas, pela sua, pelo trabalho que é feito ali, pela sua estrutura física e pela sua estrutura de recursos humanos, uma escola que realmente é respeitada no Brasil e fora do Brasil, mas no âmbito das assembleias não existiam escolas, a não ser na Assembleia de Minas Gerais, de Pernambuco, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E foi a partir da criação da ABEL que se começou a disseminar a criação de escolas, e hoje nós temos em todas as 27 casas legislativas estaduais, as 26 estaduais e mais a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e nas câmaras municipais, conselheiro Alexandre, que eu acho que deve ser o nosso foco das escolas dos tribunais de contas e das escolas do Congresso Nacional, as câmaras municipais. É lá que nós precisamos atuar. Hoje são 110 escolas criadas em câmaras municipais, pelo Brasil afora. E eu tenho visitado essas escolas, e é onde há mais necessidade de treinamento, de capacitação, de atenção, de apoio, para que essas câmaras municipais possam cumprir o seu trabalho constitucional. E como eles não têm os recursos necessários, eles dependem das escolas dos tribunais de contas, principalmente das escolas dos tribunais de contas, porque não têm conhecimento nenhum de como elaborar um orçamento, de como fazer uma fiscalização, de como fazer uma prestação de contas. A maioria das câmaras municipais do Brasil não tem uma estrutura para isso. E é onde eles mais precisam, é justamente das nossas escolas, do Poder Legislativo Federal e Estadual e das escolas dos tribunais de contas. E, principalmente, eu vim aqui hoje porque eu vi pela programação que eu tinha muito a aprender. E ontem à tarde eu aprendi bastante com o conselheiro Edilberto, com o conselheiro Bonilha, com a ministra Eliana Camon. E foi muito enfatizado nas falas dessas autoridades a questão da cidadania. Eu acho que hoje, pelo que eu tenho visto pelo Brasil afora, o que o Brasil precisa de 2 coisas, e uma está atrelada à outra. Precisa, conselheiro Alexandre, de educação. No Brasil, fala-se muito em reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência, mas não se fala em reforma da educação. E essa é fundamental, porque não adianta fazer nenhuma reforma se não fizer da educação. E a educação, hoje no Brasil, é assunto de 3ª categoria para os nossos administradores. Ninguém leva a sério a educação no Brasil. Preocupa-se muito com as estatísticas. Quantos alunos estão matriculados? Quantos alunos foram aprovados? Quantos lanches foram distribuídos? Mas não se fala na qualidade da educação, infelizmente. E não tendo qualidade da educação, como é que se pode exigir cidadania do cidadão, se ele não tem educação? E esse é um trabalho que hoje no Brasil, por incrível que pareça, está sendo feito pelas escolas dos tribunais de contas, pelas escolas do Poder Legislativo. Porque nós desenvolvemos, quando eu digo nós, eu digo tribunais de contas, Poder Legislativo, estamos desenvolvendo um projeto chamado Educação para a Cidadania. Formar cidadãos, despertar a consciência de cidadãos para quem não tem essa consciência. E o nosso foco tem sido, principalmente,
os estudantes, os alunos, as crianças, os adolescentes do ensino fundamental, do ensino médio. É para isso que nós estamos levando a mensagem no Brasil, de despertar nesses jovens a consciência da cidadania, a consciência de que nós temos direitos, mas nós temos também deveres a serem cumpridos. E, principalmente, despertar nesses jovens o conhecimento da Constituição brasileira. Essa Constituição, que dia 5 de outubro agora completou 30 anos da sua promulgação. Semana retrasada, conselheiro, eu fiz uma palestra para alunos de ensino médio em Brasília, de uma cidade satélite chamada Ceilândia, e perguntei para esses alunos, jovens entre 14 e 17 anos, perguntei para eles se eles sabiam que a Constituição Federal estava completando 30 anos. Nenhum sabia. Perguntei se algum deles já tinha aberto o livro da Constituição. Nenhum deles nunca abriu o livro da Constituição. Perguntei para eles se eles já tinham ouvido falar num capítulo chamado de Direitos e Deveres do Cidadão. Uma grande parte conhecia os direitos, mas nenhum sabia dos seus deveres como cidadãos. Nenhum. E, por fim, perguntei se já tinham ouvido falar numa pessoa chamada Ulisses Guimarães. Eles perguntaram se era algum cantor de rock. Dos cantores de rock, eles citaram uns 4 para mim lá na hora. Então, é isso. E esse é um trabalho, conselheiro, que as escolas estão fazendo, devem continuar a fazer, e a minha vinda aqui à Fortaleza foi para conclamar as escolas dos tribunais de contas para que a gente se dê os braços. Escolas do Legislativo, escolas de contas, e a gente caminhe juntos nessa toada aí para frente, Brasil adentro, levando isso, cidadania, levando conhecimentos técnicos que as escolas dos tribunais de contas detêm com muito mais expertise do que as nossas escolas do Poder Legislativo, para que a gente possa levar para o Brasil o que o Brasil precisa, para os jovens brasileiros. Esse é um apelo que eu faço às escolas dos tribunais de contas, para que a gente, cada um dentro da sua especificidade, a gente possa, porque fica muito mais fácil a gente trabalhar junto do que cada um trabalhar um de um lado e outro do outro. E se a gente caminha juntos, a gente vai ter um objetivo muito mais rápido e vai conseguir as vitórias muito melhores do que se nós estivéssemos separados. E para finalizar agora, realmente, para dar um exemplo do que nós estamos fazendo pela cidadania dos jovens brasileiros, eu trouxe aqui para a doutora Hilária o maior exemplo do que nós estamos fazendo no Brasil. Para esses jovens que não conhecem a Constituição, que nunca abriram a Constituição, a ABEL, através de uma escola, de uma Câmara Municipal do interior de Minas Gerais. Tem alguém de Minas Gerais aí? O Tribunal de Contas? A cidade de Pouso Alegre, lá do sul de Minas, a escola do Legislativo da cidade criou, através da sua diretora, a professora Madu Macedo, a Constituição em miúdos. Isso aqui é a Constituição Federal, numa leitura para jovens de ensino fundamental. A Constituição em miúdos 1. É uma história de 3 personagens em que eles discorrem sobre os direitos e deveres de um cidadão. E ela fez também, a nosso pedido da ABEL, a Constituição em miúdos 2, também para jovens do ensino médio. E agora, nós estamos lançando, e eu trouxe em primeiríssima mão, conselheiro Alexandre, porque vai ser lançado lá no encontro da ABEL em Curitiba, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, com o apoio da Escola do Tribunal de Contas do Paraná, o encontro da ABEL, e vai ser lançada lá a cartilha de atividades da Constituição em miúdos para alunos de ensino fundamental. E o que nós estamos fazendo, e conseguimos já em algumas cidades brasileiras, é que o estudo dessa Constituição em miúdos seja uma matéria complementar à grade curricular das escolas de ensino fundamental e de ensino médio.
Isso já foi instituído lá em Pouso Alegre, lá em Videira, no Santa Catarina, em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, em Floriano, no Piauí, na terra do Delano, e também em Marabá, no Pará. Se nós conseguirmos colocar na grade curricular das escolas o ensino da Constituição em miúdos, eu acredito, conselheiro Alexandre, que nós vamos mudar a face desse país como nós pretendemos mudar. Nós vamos ter cidadãos completos e conscientes. E, para finalizar, eu cometi um agafe, que faz parte, né? De vez em quando a gente tem que cometer um agafe também. Eu trouxe lá de Brasília, porque uma coisa que eu aprendi a fazer foi imprimir livros. Nunca consegui escrever um livro, mas imprimir livro foi uma coisa que eu fiz a vida toda, durante 43 anos lá no Senado. E todo ano nós imprimimos lá na Gráfica do Senado um exemplar da Constituição Federal e entregamos a cada senador da República. Quando ele toma posse, ele recebe um exemplar encadernado, personalizado com o nome dele. E eu trouxe, mas eu vou me penitenciar desse pecado, trouxe um exemplar para o conselheiro Edilberto e não trouxe para o conselheiro Alexandre. Vou ficar devendo, mas... Entrega mesmo? Então, pronto, vou passar as suas mãos. Então, está aqui, por favor. Agradecemos a palavra do senhor Flora Madruga e, neste momento, chamamos ao púlpito para saudar os presentes a conselheira Doris de Miranda Coutinho. É conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires. É especialista em Política e Estratégica Nacional e em Gestão Pública, com ênfase em controle externo. Graduada em Direito, é autora dos livros O Ovo da Serpente, As Causas que Levaram a Corrupção a se Alastrar pelo Brasil, pela editora Fórum, e Finanças Públicas, Travessia entre o Passado e o Futuro, pela editora Blucher, que teremos o prazer de participarmos do seu lançamento aqui no 4º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. Com a palavra, a conselheira Doris Coutinho. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar, sem grandes formalidades, estamos num ambiente de amigos, conselheiro Alexandre, professor Flória, e em nome de ambos, a todos que estão aqui presentes. E agradecer demais ao Tribunal de Contas do Ceará, faço minhas as palavras do Dr. Flória com relação ao esforço que a escola cearense fez para realizar o EduContas aqui, conjuntamente com o Congresso Internacional, onde foi peça-chave a Hilária com o seu apoio integral. Conselheiro, muito obrigada. E quero agradecer também às nossas colegas de Alagoas, que deram início às tratativas para a realização desse encontro, que estão aqui presentes, a Gisete e a Janete, que fizeram todo o esforço para que ocorresse em Alagoas, mas por percalços normais de um ano difícil de orçamento, acabou sendo decidido fazer-se aqui nesse grande evento. Então, agradeço as duas, levem o nosso abraço e o nosso agradecimento também ao conselheiro Otávio. O nosso palestrante já está aqui, né? Então, eu vou acabar por aqui, sendo bastante breve, apenas saudá-los e mais tarde voltamos a conversar no momento da minha exposição. E então, abro a perguntas e trocamos ideias mais humildemente. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da conselheira Doris Coutinho, em nome do TCE Ceará e do IRB.